Bora lá, galera, bora acompanhar a provável escalação da seleção brasileira que enfrenta a Coreia do Sul nesta segunda-feira, partida marcada para 4 horas da tarde. Deixa seu like aí e não esquece também, galera, de deixar nos comentários aí o palpite de vocês, quem vocês acham que vai passar para as quartas de finais da Copa do Mundo, se vai ser Brasil ou Coreia do Sul. E o próximo confronto nas quartas de finais, caso o Brasil avance, será Japão ou a seleção da Croácia. Para mim o Brasil chega nas semifinais. E na semifinal que nós vamos ver quem a seleção vai pegar, se vai ser Argentina. Bora só aguardar isso aí, porque o Brasil amanhã tem Neymar que entra no jogo, galera. Deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações. E bora acompanhar o Sport Center falando tudo da seleção brasileira. Apostei no Senegal por puro coração. Mas a razão, a análise, lógico, leva para a Inglaterra. Vamos ver. Jogadores que jogam em alto nível, né? O Son tá ali em Londres comigo, eu sei a dificuldade que é de jogar contra eles, né? O primeiro meio-campista é um cara que tem uma qualidade incrível de passe, a gente tem ciência disso, entre outros, né? Defensivamente são muito bons e principalmente nos contra-ataques, né? Então todo cuidado é pouco com esse time que tecnicamente é muito bom. Já o treinador da seleção brasileira foi mais assertivo nas respostas. Confirmou alguns jogadores, algumas ausências também e deixou algumas pistas. Neymar joga? E aí, professor? Sim. Tá respondido. Eu não falei Danilo? Nós falamos? Que ele voltou, não? Danilo está de volta. Em relação ao Neymar, e eu sabia que era a grande pergunta de vocês, ele vai treinar hoje à tarde. Em treinando hoje à tarde, vai estar, sim, no jogo. Essa é a definição dela, mas ela passa por um treinamento específico para mim não antecipar nenhuma situação, e eu não gosto, e não faço, e não passo informação que ela não seja verdadeira. Eu quero ter a credibilidade, e ao longo da minha carreira eu sempre tive isso em relação a vocês, a credibilidade. Quando eu não quero falar, eu não digo. Então, ele vai treinar hoje à tarde, estando bem, vai para o jogo. Os outros 10, eu não escalo. O Alexandre está fora. Ele não tem condição médica, clínica. Se tu vasculhar quem jogou ali nos seus clubes, tu vai matar a charada. Sei que você não gosta de falar nomes, mas podemos imaginar que com o retorno do Neymar, do Casimiro para frente, teríamos o time da estreia? Pode imaginar, sim. Obrigado. Assim, podemos projetar a provável seleção brasileira para enfrentar os sul-coreanos com Alisson no gol. Linha de defesa com Éder e Militão na lateral direita, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo improvisado na lateral esquerda. Meio de campo com Casemiro e Lucas Paquetá e depois os 4 atacantes. Rafinha pela direita, Vinícius Júnior pela esquerda, Richarlison como centroavante e Neymar de volta ao time e desde o início. É questão de horas para a bola rolar com esse cara em campo aí. Números do Neymar em campo neste ano de 2022. Observe na coluna da direita que ele lidera em todos os quesitos, menos no número de jogos. Foram 15 jogos, ele é o quinto que mais jogou. Aí foram 12 gols, 10 assistências, quase 4 chutes por partida, 2 chutes efetivamente certos, 2,1, 3,7 chances criadas por jogo e ele tem 82,3 ações com bola por jogo. O Antero, tem Danilo, que na Juventus, você que acompanha tanto o campeonato italiano, muitas vezes atua ali pelo lado esquerdo, e tem Neymar. Queria saber se você acha que o Danilo vai bem do lado esquerdo, se é um problema, é uma preocupação. O impacto do Neymar na seleção, dá para se empolgar com a volta do Neymar no mata-mata? Bem, o Danilo vai bem e é o que há no momento, até porque se nota a preferência do Tite por um Militão que jogou bem naquele setor e talvez o Daniel Alves agora fique realmente com uma opção de muita emergência. Sim, o Danilo também compõe muitas vezes até uma linha de 3 zagueiros na Juventus, então ele tem 2 opções dessa vez: compor essa linha pelo lado direito com o Militão, se for necessário, ou compor pelo lado esquerdo com o Danilo, se aparecer na ocasião durante o jogo.
ou ao mesmo tempo também ele pode eventualmente liberar um pouco mais o Militão, segurar o Danilo, liberar o Danilo, segurar um pouco o Militão. Com a contusão dos dois daquele lado e o corte de um deles, talvez essa mesmo seja a saída. Agora, Neymar, nós falamos ontem, né? Fica no banco, entra durante o jogo, se estiver difícil, começa a partida, depois sai se resolver a questão, eventualmente correndo o risco de uma contusão. Porém é o seguinte, vamos pensar. O Tite, os seus colaboradores não são nécios, não são novatos na profissão, não caíram de paraquedas, não tomariam uma decisão ali na raça. Então, não é uma decisão delicada, evidentemente, não é uma decisão muito difícil, uma escolha muito difícil. Não gostei dessa frase, não, me remete a um negócio bem chato. Bom, é uma opção, se o Neymar estiver bem, óbvia. É o nosso melhor jogador, é a nossa referência, é aquele cara que dentro de campo vai chamar a atenção de vários Kings da Coreia. Então, se tem certeza de que ele está bem, coloque, vamos ver no que é que dá. Ah, pode se machucar? Pode se machucar. Como se machucou o Gabriel Jesus, que estava inteiraço, o Alex Telles, que estava também ali, tinindo, e se machucaram, como se machucou o Danilo, como se machucou o Alexandre e tantos outros jogadores. A contusão é um risco inerente à profissão de jogador. O que a gente torce é que o Neymar entre em campo bem. Daí para frente, não se sabe. O Neymar, desde sexta-feira, quando ele foi acompanhar o jogo contra Camarões, a gente viu o Neymar alegre, já correndo e tal. Isso empolga a gente, porque a gente quer o Neymar jogando a vera. Só que é importante ele passar mais a bola também, né, Elton? É um momento de usar inteligência. O primeiro jogo contra a Sérvia, que ele atua todo o tempo, ele toma 9 faltas das 12 que o Brasil sofreu. Quer dizer, ele retém um pouco a bola. Amanhã é dia para pegar e soltar, né? E com isso? Primeiro, a gente tem que entender como joga a Coreia do Sul também. Não é uma equipe que faz muitas faltas. É uma equipe que encurta espaço, tenta fazer marcação alta, não faz marcação individual. Não é aquele time sul-americano, alguns europeus, né, que conseguem encurtar o espaço, mas quando ao drible acontece a falta. Eu acho, claro, o Neymar ele vai precisar tocar para abrir espaço. Eu acho que é a primeira condição para fazer com que o time coreano ele consiga dar espaços para a seleção criar. E esses toques de primeira, essas tabelas, abrem espaços na defesa adversária. Mas é característica do Neymar, não tem jeito. Ele vai partir para um contra um. Ele é o jogador que muitas vezes também cadencia e diminui a velocidade do jogo justamente para fazer com que o adversário se sinta desconfortável. E muitas vezes nessa desaceleração acaba sofrendo faltas. É muito difícil ele, de um jogo para o outro, ele mudar a característica de uma vida inteira. Eu acho que o Neymar vai continuar sendo o Neymar, mas ele sabe também, e o Tite sabe, que a seleção precisa, para abrir defesas adversárias, precisa desses toques rápidos e tem jogadores que contribuem para isso. O Vinícius Júnior de um lado, o Rafinha do outro, o próprio Paquetá, né, que funciona ali vindo de trás. Laterais, vai ser complicado contar com laterais nesse jogo contra a Coreia por todas as circunstâncias, mas é muito difícil o Neymar fugir de sua característica. Eu imagino que, mesmo ele tendo esse problema que teve no tornozelo, vai continuar sendo o Neymar que a gente já viu ao longo de sua carreira. Bom, Elton. Diga, Antero. Eu concordo com você. É difícil mudarmos, né, cada um de nós, mudar algo que trazemos por toda a vida. No entanto, eu espero que aquela centelha, sabe, aquele instinto de preservação do Neymar, o alerta fala assim, olha rapaz, solta essa bola, que mesmo esse time não sendo agressivo, mas sempre também tem o instinto do zagueiro de entrar na dividida. Aí sim, talvez ele faça isso que você está sugerindo. Ele pensar e falar assim, se eu tomar outra pancada, se nós seguirmos adiante, eu posso ficar fora da Copa. Então, que ele solte um pouquinho mais a bola. Mas concordo com você, é difícil. Bom, falamos do craque brasileiro, agora do craque coreano. Ele estava de máscara, agora na nossa arte nós tiramos a máscara pra gente ver bem a cara do Son. Mudou o título também, né? Son... Sempre criativo. Barulhento, muito bem. Uma assistência, é o líder da Coreia nesse ranking, um dos líderes.
19 ações na área rival, também é o primeiro colocado nisso, como em chances criadas foram 6. 8 chutes, foi o segundo que mais chutou, e 2 efetivamente no alvo. Ele deu aquele passe espetacular pro gol da virada da Coreia contra Portugal, né? Ele tem 3 jogadores cercando, ele consegue fazer uma assistência sensacional. Como a zaga tem que lidar com ele, Elton? Vamos para a análise tática. Só para dizer que será o jogo mais importante da carreira do Son. O Son já disputou final de Champions, né? O Tottenham chegou à final de Champions League, mas ele é fã do futebol brasileiro e enfrentar o Brasil numa Copa do Mundo, para ele, é algo fantástico. Ele brinca nos vestiários que é um coreano brasileiro, né? Os próprios colegas já falaram, o Lucas Moura já falou isso, o Richarlison também. Mas a admiração vai ficar longe nos 90 minutos ou mais, né? A depender do que aconteça no jogo. A gente está aqui com a seleção coreana, a gente já trouxe essa semana. O Thiago Silva falou de um jogador que faz o primeiro, qualifica a saída de bola, que é o Oh Young, que é o camisa 5. No último jogo, ele teve quase 87% de acerto de passes. Ele joga, inclusive, no Catar, ele joga no Al-Sadd do Catar, então conhece muito bem o país. E é o cara que qualifica a saída de bola da equipe da Coreia. É o Casemiro deles? É o Casemiro deles, e onde, sem a bola, Neymar vai circular. Então, esse cara aqui, provavelmente, vai encontrar muito o Neymar no jogo, vice-versa, né? Eles vão se encontrar bastante nessa partida. O Son tem muita liberdade para flutuar pelos dois lados, mas sempre partindo do lado esquerdo. A Coreia tem a característica de jogar com seus 3 atacantes centralizados para tentar, digamos, sobrecarregar o sistema defensivo adversário. E o jogo sai muito por aqui, né, com sua referência. Pode ser o Richão pode voltar à equipe titular. Fez o gol, inclusive, da classificação. Mas o Hwang Ui-jo, que é o titular, pode permanecer por característica, até para tentar prender os zagueiros da seleção. E é um time que, nesse 4-3-3, usa bem também a subida dos laterais. Sim. Danilo vai ter trabalho pelo lado esquerdo, partindo do princípio que Danilo será titular pela esquerda, e o Militão pelo lado direito. Vamos para a seleção brasileira, porque... O Min-jae é o zagueiro do Napoli, né? É um bom zagueiro. Que inclusive é um dos principais nomes dessa geração coreana, pela mudança de postura de ser um zagueiro que sai jogando, e no Napoli conseguiu desenvolver isso muito bem. E o seu coreano está excelente também, Edu. Nesse 4-3-3, o Tite já tirou algumas dúvidas, né? Ele falou na coletiva vocês que assistem futebol de clube vão saber quem vai jogar na lateral esquerda. Falamos aqui ontem, né? O Antero, eu e o Nardini, sobre o Danilo como o lateral pela esquerda, e o Antero também falou hoje sobre o Danilo sendo um lateral / zagueiro na Juventus pelo lado esquerdo algumas vezes. Então o Danilo vai fazer a função de lateral esquerdo e o Militão permanece na direita. O que muda um pouco quando o Tite tem 2 laterais de ofício, o Danilo pela direita e o Alexandre pela esquerda, ele faz o famoso 2-3-5, né? Não é prefixo telefônico, mas é um sistema que, quando o Brasil tem a bola, os 2 zagueiros fica um volante construindo por dentro, e aí o outro lateral se junta aos 4 da frente. Então fica uma espécie de 2-3-5. Como ele não tem nem o Danilo na direita e não tem o Alexandre para fazer essa função, é bem provável que ele inverta isso e faça o 3-2-5, né? Que são os 3 zagueiros, Marquinhos, Thiago Silva e o Militão. O Danilo jogando por dentro, mais pelo lado esquerdo. O Paquetá se projetando para ser, junto com o Neymar, um atacante se juntando aos 3 da frente, né? O Richarlison, o Vini Júnior e o Rafinha. Que a seleção já tem atacado mais pelo lado esquerdo, né? Tem atacado mais pelo lado esquerdo, mas quando tem o Alexandro, é diferente de como ter o Danilo, que na direita constrói mais, vai mais por dentro. Ele deve fazer isso mais também pro meio, junto com o Casemiro. Por que esse 3-2-5? É uma linha de 4 que joga a seleção coreana, então você tem superioridade numérica, você tem um jogador a mais nesse setor para justamente criar alternativas. O Paquetá faz essa função também de, quando o time coreano recuperar a bola, fechar como um volante. Lógico que o Vini Júnior e o Rafinha também, né, acompanhando os laterais. Então mantém o equilíbrio da equipe. A mudança é um mecanismo mesmo de saída de bola, porque com o Militão ele vai continuar fechando como zagueiro, e o Danilo, que faz na direita, deve fazer na esquerda, fazendo esse movimento, né? Sendo um jogador que vai construir por dentro, já que o Paquetá
vai se projetar para ser um atacante também, um criador, um articulador pelo lado, junto com o Vini Júnior, muitas vezes aparecendo na área para finalizar. Perde pouco, eu acho, a seleção brasileira, olhando o adversário. Talvez se fosse um adversário mais consistente, mais complicado, mais cascudo, o Brasil sentisse dificuldades com essa formação. Não que não vá sentir dificuldades contra a Coreia, mas é algo que parece ser menos traumático do que parecia ser, né, com a lesão dos 3 jogadores, já que 2 deles estão recuperados e devem ser titulares nesse jogo de segunda-feira. Tá, para fechar, é retranca brava da Coreia. Não acho que seja retranca, mas é um time que, contra Portugal, fez isso. Se fechou no segundo tempo para tentar sair no contra-ataque. Não significa que vai jogar com todos no campo de defesa, mas é um time que marca bem a saída dos volantes adversários para recuperar a bola e acionar o som. Explorar a velocidade. E o som ser o jogador de ou dar assistência ou de finalizar. É o melhor adversário possível para a seleção brasileira enfrentar nas oitavas de final, tendo esse cenário de desfalques e esse rearranjo que o Tite vai ter que fazer no time titular. E mirando a continuação da Copa do Mundo também. Bom, o técnico... galera, eu acredito que a seleção brasileira vai ter um pouquinho de dificuldade, né? Normal, jogar contra uma seleção que joga fechadinha, só esperando o momento certo para poder atacar é complicado. A seleção brasileira vai ter que ter paciência e vai ter que tentar furar esse bloqueio da Coreia do Sul com Vinícius Júnior, ou seja, Rafinha, Neymar, o Paquetá também chegando como surpresa na frente. A seleção brasileira tem condições de quebrar nessa defesa da Coreia do Sul e quem sabe abrir o placar logo nos primeiros minutos de jogo. É muito importante se a seleção brasileira conseguir abrir o placar pelo menos antes dos 10 minutos aí do primeiro tempo, abrir o placar. Eu acredito que a seleção da Coreia do Sul vai ter que se abrir, vai ter que tentar procurar o caminho do gol, e a seleção brasileira com isso poderia se aproveitar e fazer mais gols, né? Podendo pelo menos fazer o segundo gol e tentar matar a partida e conseguir a classificação para as quartas de finais, e só esperar o confronto entre o Japão e a Croácia. Japão e Croácia jogam hoje meio-dia, então o Brasil vai só esperar esse confronto, mas também tem que fazer a sua parte, né? O Neymar voltando, eu acredito que o Neymar não vai estar bem 100% fisicamente, mas eu acredito que o Neymar vai dar o melhor dele em campo, e a seleção brasileira ganha muito com a volta do Neymar. Perdeu o Gabriel Jesus, perdeu o Alexis Telles, jogadores que são reservas, entendeu? Então o Brasil não perdeu muito, entendeu? Perde mais quando perde jogador titular, que é o Alexandro, que é jogador... que é lateral esquerdo, né? Sorte que o Danilo voltou. Danilo joga improvisado na lateral esquerda e o Militão joga na direita, galera. É isso aí, esse é o vídeo do nosso canal. Não esquece aí de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal. E não esquece, né? Deixe sua opinião aí nos comentários, o que vocês acham dessa partida entre Brasil e Coreia do Sul. Será que a seleção brasileira vai vencer com facilidade a Coreia do Sul?